Então vamos lá, esse é meu primeiro vídeo no GTV, e aí vocês me pediram, eu vou falar sobre low carb. Espero que todo mundo consiga sair desse vídeo aqui sem ter nenhuma dúvida, e se tiver, podem me procurar que eu vou responder, tá bom? Eu separei alguns tópicos aqui, gente, eu tô olhando aqui pro computador, é só porque tá tudo anotado pra não esquecer nada, tá? Inclusive as perguntas que vocês me fizeram. Primeira coisa que a gente precisa entender é o que é low carb. Então, low carb é uma estratégia alimentar, né, baseada na diminuição da ingestão de carboidrato que você ingere diariamente. Então, pega isso aí. Alguns estudiosos falam que low carb é a ingestão de menos de 120 gramas de carboidrato por dia. Isso pode variar, tá, gente? Então, tem gente que tá fazendo low carb com 70 gramas de carboidrato, tem gente que tá fazendo com 80, tem gente que tá fazendo com 120, tem gente que tá fazendo com 30. Com 30 já é meio que uma cetogênica, tá? Mas low carb é uma estratégia alimentar baseada na diminuição da ingestão de carboidrato. E de onde que vem essa diminuição? Ela vem principalmente dos industrializados, né? E do açúcar e da farinha, enfim. É muito importante a gente entender que low carb não é no carb. E isso é um conceito, cara, que todo mundo meio que confunde, né? Então tem gente que fala assim pra mim, comecei a fazer low carb e cortei todo o carboidrato. Eu fico, por quê? Por quê? Porque assim, você não precisa cortar todo o carboidrato, você só precisa diminuir. Como eu falei, se a gente tiver ali entre zero, né? Mas entre 30 e 120 gramas de carboidrato, você já está numa low carb, então você não precisa cortar completamente, tá? E por que eu tô falando isso? Porque low carb é um contexto, tá? E eu sei que vem muita dúvida assim, tipo, banana pode? Arroz pode? Aipim pode? Etc e tal. Então eu já separei esses 3 alimentos que eu quero falar pra vocês o seguinte. Uma banana média ali tem em torno de 14 gramas de carboidrato. Então, se você estivesse propondo a fazer uma low carb de 70 gramas no total, ou seja, durante o seu dia você só vai consumir 70 gramas de carboidrato, uma banana cabe. Então, você pode comer uma banana e continuar em low carb, porque low carb é um contexto, ou seja, ele é o total daquilo que você come durante o dia. Tá entendendo? Da mesma forma como o aipim, da mesma forma como o arroz. Tipo, um aipim, 100 gramas de aipim tem 20 gramas de carboidrato, então você pode usar um aipim cozido como um lanchinho da tarde e tá de buenas. Você vai comer o seu aipim e se manter em low carb mesmo assim, tá? Porque o que importa mesmo é o contexto, é aquilo que você consumiu, é o total do que você consumiu durante o dia, tá? Isso é muito importante. Então, antes que venham as perguntas, banana pode? Feijão pode? Arroz pode? Aí você vai lá, vai olhar a quantidade de carboidrato que tem determinado alimento e aí você vai decidir se você quer ou não consumir aquilo. Só que, gente, vamos lembrar que low carb, ele é baseado em comida de verdade também, tá? Então, não procura um pão integral, porque aí você vai estar sabotando, né? Tipo, um pão integral tem, sei lá, 60 gramas de carboidrato, então só vou comer isso e não vou comer mais nada. Você vai estar low carb? Vai! Mas não é o ideal, né, gente? O ideal é a gente continuar comendo comida de verdade também na low carb, tá? Quem deve fazer low carb? Isso é uma pergunta que muitos me fazem. O que acontece? Existem algumas pessoas que devem fazer low carb, que hoje a literatura, a ciência mesmo, já falam que é um tratamento oficial para esse grupo de pessoas, que é principalmente para quem tem esteatose hepática, que é gordura no fígado, diabetes também pode ser, não só pode como deve, né? A gente tem diversos estudos aí onde a diabetes tipo 2 entra em remissão com a low carb, isso é uma coisa muito boa. Todas as complicações da resistência insulínica você pode e deve iniciar um tratamento com a low carb, porque é justamente a diminuição de carboidrato e da secreção de insulina à toa que vai fazer com que essas complicações comecem a entrar em remissão. Mas quem é que deve fazer low carb? São pessoas que estão procurando uma estratégia de emagrecimento, né? Então ele é mais um up aí para o seu emagrecimento, e também para pessoas que têm alguma complicação, alguma doença devido ao excesso de ingestão de carboidrato, principalmente vindo de açúcar e farinha. E uma coisa muito importante, gente, é porque assim, a gente não tem que ter medo do carboidrato, tá? Só que quem engordou comendo carboidrato, farinha e açúcar, quando for fazer uma dieta de emagrecimento baseada na low carb, vai precisar também diminuir outros carboidratos que são considerados bons,
Então, assim, talvez você não vai poder comer 3, 4 bananas. Talvez você não vai poder comer nenhuma banana. Isso depende também da sua particularidade, tá? Só que o que eu quero deixar claro aqui é que sim, você pode comer banana, porque low carb é um contexto, mas alguns casos, principalmente aqueles que tiveram uma doença relacionada ao excesso de carboidrato ruim, vai precisar restringir os bons também, tá? Isso é muito importante. Quem é que vai definir a quantidade de carboidrato que você tem que consumir durante o dia? É o seu nutricionista e você, tá? Não adianta ele também chegar pra você e falar assim, olha, você vai ter que consumir 60. Você vai falar assim, tá, eu não consigo. E aí? Ah, então vamos pra 70. Então vamos pra 80. E por aí vai, tá? Então quem vai definir a quantidade de carboidrato é o seu nutricionista e você. Você com seu autoconhecimento que vai definir, vai saber exatamente aquilo que te faz bem, tá? Claro, existem ali alguns sintomas e sinais da low carb que eu vou falar depois e que eles passam ali rapidinho, tá? Então, respeitar esses sinais, esses sintomas, você vai saber qual é a melhor low carb que se adequa, melhor low carb que se adequa a você, tá? Uma coisa que é muito relatada também é a indisposição quando começa a fazer low carb, tá? E existem dois mecanismos pelo qual essas coisas acontecem, tá, gente? Na verdade são vários, mas os dois principais, que são aquele ajuste mais grosso, é o seguinte. O primeiro é o sal. Porque assim, quando a gente tá fazendo uma alimentação assim normal, tem um pouco de industrializado, o industrializado em si, ele já é rico em sódio, né? E quando a gente vai fazer uma alimentação baseada em comida de verdade, o sal que tem é o sal que a gente coloca. E geralmente, gente, as pessoas elas não têm medo de comer um pão, mas elas têm medo de colocar sal no ovo, sabe? E aí o que que acontece? Ela começa a ter dor de cabeça porque o sódio, ele é essencial para nossa saúde, tá? A gente precisa de sódio no nosso corpo, porque a gente não precisa em excesso. E o excesso tem na comida industrializada. Mas não tem problema nenhum se você pegar e colocar sal no seu ovo. Não só não tem problema, quando você tira isso, isso te dá dor de cabeça. Por quê? Porque o sódio, você precisa de sódio. Então, perca o medo do sal. É claro, você não vai pegar e colocar 1 quilo de sal. Mas pega ali e põe ali no seu gosto mesmo, sabe? Só a gosto. Porque se você vai fazer uma alimentação de verdade, caramba, nem se você colocar sal, e você vai colocar sal em todas as refeições, você vai atingir o nível ali da recomendação diária da OMS, que se eu não me engano são 5 gramas de sódio, de sal e 2 gramas de sódio, né? Então, não tem problema, não tem problema mesmo, gente. Não tenham medo do sal, tá? Sal é muito importante e justamente por a gente não colocar sal é que às vezes começa a dar dor de cabeça na gente, tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, e que eu sei que muitas pessoas sentem, que é o seguinte: a gente tem uma dieta, assim, culturalmente, a gente tem uma dieta baseada em muito industrializado, muita farinha e açúcar, né? Mesmo que seja integral, gente. Não é bacana, tá? E o que que acontece? Quando a gente começa a tirar isso da nossa rotina, principalmente aquelas pessoas que comem muita besteira durante o dia, quando você tira, no dia seguinte você começa a ter dor de cabeça, você começa a ter indisposição, você começa a ter dor no corpo, você fala, gente, eu já ouvi falando assim, tipo, nossa, eu tô fazendo dieta e tô piorando, né? Tô com dores, etc e tal. Mas isso são só sintomas de abstinência do açúcar e da farinha, tá, gente? Isso vai passar, tá? É claro, gente, ficou uma semana assim, aí vamos ajustar, porque pode ser outra coisa também. Porém, gente, assim, 90% dos casos, assim, esmagadoramente, é por conta de abstinência, assim, mesmo do açúcar e da farinha. E isso tende a passar ali com 2, 3 dias, tá? E aí, 3 recomendações que eu te dou não tomar remédio para dor de cabeça, até porque ele vai ser teu sistema ali de regulação para saber como é que você está se adaptando. Colocar sal e beber água, tá? Então coloca sal na comida, normal, e beba água. O menor sinal de sede, gente, beba água. Menor sinal de sede, eu tenho que repetir isso, porque tem gente que fala assim, menor sinal de sede, mas aí eu sei que boca desidratada, boca seca já é um sinal de desidratação, mas um cantinho da boca aqui também já é um sinal que você tá precisando de água, então você vai lá e beba água. Você ouça, aprenda a ouvir o seu corpo, sabe? Mas, assim, se vocês gostam de matemática, gente,
35 a 40 ml de água por quilo de peso. Então, você vai fazer o seguinte, você vai pegar lá a quantidade de quilo que você tem, você vai multiplicar por 35 ou 40 e vai dar lá uma litragem, 2 litros, 2 litros e meio, você divide isso durante o seu dia e vai bebendo, tá? Mas aprenda também a reconhecer os seus sinais de sede. E o menor sinal de sede, você beba água, tá? Eu já falei pra vocês lá atrás que low carb não é no carb, né? Então você consegue comer uma banana fazendo low carb, você consegue comer uma empim, você consegue fazer isso. Então, o que você vai comer na low carb, gente? Comida de verdade. Acordou de manhã, comeu seus ovinhos, ou comeu aquele bolinho também que eu deixei lá deixei nos destaques. Mesmo que ele tenha banana, não tem problema. Então, comeu um bolinho, beleza. Daqui a 3 horas e meia, você sente fome de novo? Você vai lá, vai fazer um leguminho, vai fritar uma carne, vai fritar um peito de frango, sei lá, qualquer coisa. E aí, vamos lá, pode ser um purezinho de abóbora com um peito de frango, pode ser couve-flor gratinada. Ai, eu adoro, gente, couve-flor e brócolis gratinada, eu amo. Com algum bife, alguma coisa assim, sem evitar a gordura natural dos alimentos. Então, pode pôr creme de leite, pode comer a gordurinha da carne, não tem problema em relação a isso. Na verdade, a low carb, ela promove, sim, o consumo do alimento natural da forma como ele é, tá? De menos industrializado possível. Porque, por exemplo, quando você vai comer um laticínio desnatado, ele vai passar por um processo industrial maior do que se ele tivesse integralmente ali. E na low carb e outras alimentações também, a gente prefere o quê? O alimento que passou por mínimos processos industriais, tá? Então, não tenha medo da gordura natural dos alimentos. Então, você pode comer o seu creme de leite, pode fazer um estrogonofe também, você pode fazer o franguinho ao curry, que outro dia eu também deixei aqui, que pode ser ou com creme de leite ou com leite de coco, também fica mara. Gente, tem várias coisas. Aí, beleza, almoçou, gente, eu não gosto dessas coisas, né? Pra mim é tipo assim, primeira, segunda, terceira e quarta refeição, até quando eu sentir fome. E aí, de tarde, você pode fazer um ovo de novo, pode fazer um bolinho, ou pode comer o que você comeu no almoço, ou pode fazer uma outra refeição com outros legumes diferentes, com bife. Gente, usem a imaginação de vocês, desde que seja comida de verdade. Vocês podem, milho o pessoal gosta, né? Pode botar um milhozinho na manteiga, pode fazer um empim também, não tem problema. E na janta, na última refeição, a mesma coisa, gente. Um leguminho, vários leguminhos feitos na manteiga, bonitinho, e uma proteína animal. E tá ótimo, gente. Fechou. Queridos, então é isso. Se você gostou desse vídeo, você compartilha com aquela pessoa que queira fazer low carb, que queira saber um pouco mais sobre alimentação saudável. E qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, tá? Pode deixar a pergunta aqui que eu respondo de boa. Muito obrigada pela atenção de vocês e até uma próxima. Beijo!